de Amorim. Hoje, através deste vídeo, eu estarei te direcionando sobre como vencer a ansiedade em meio às angústias diárias. Desde já, eu gostaria de te pedir, gentilmente, que você fortaleça este canal. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com as pessoas que estão enfrentando problemas relacionados à ansiedade e à depressão. Preste bem atenção. Se você passa por algum desses sintomas, medo, ataques de pânico, desespero, se você é uma pessoa que vê perigo em tudo, vou dar um exemplo, não viaja de avião porque tem medo de acidente aéreo, de repente vai passar por uma cirurgia e tem medo de ficar incapacitado, incapacitada, ou então tem medo de vir a óbito durante o procedimento. Outro sintoma, a insônia. Você tem dificuldade para dormir, a sua mente fica girando muito rápido, com excesso de preocupação. Existem pessoas que viram a noite inteira, virando de um lado para o outro na cama e não conseguem dormir, preocupadas com a situação, preocupadas com o que estão passando, preocupadas com problemas financeiros, matrimonial, saúde e diversos outros. Outro sintoma, verifique bem, preste bem atenção. Se você tem sentido dores constantes nos ombros, nuca e nas costas. Se você está uma pessoa desanimada, sem forças. Um outro fator, irritabilidade. A mudança de humor repentina. É aquele estado que a pessoa fica à beira de um ataque de nervos. Verifique se você se encontra com algum desses sintomas, ou então com a maioria que eu estou dizendo. Outra coisa, existem pessoas que têm medo de fracasso, medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, tem medo de ficar só, o medo da solidão, o medo de não ser aceito. Uma outra coisa, inquietação constante. É aquela dificuldade que a pessoa tem de se concentrar, acaba ficando fadigada, a angústia fica intensa, a pessoa acaba se desesperando facilmente, tem dificuldade de concluir as coisas, começa um livro, não conclui, começa um trabalho, não conclui, começa um estudo, não conclui. Um outro sintoma, tremores. Tem pessoas que tá tranquilo, de repente começa a tremer bastante. É aquele cansaço fácil, né? Qualquer coisinha tá ficando cansado. Outra coisa, boca seca. É como se tivesse tomado um remédio forte, a boca fica seca, o canto da boca fica seca. Outros começam a produzir muita saliva. Tontura, aquela sensação de desmaio. Alguns veem vultos. Outros sentem náuseas. A micção frequente. A pessoa quer ir no banheiro direto, aquela vontade de urinar o tempo inteiro. Outro sintoma a ser observado, a falta de controle sobre os pensamentos. Parece que os pensamentos giram rápido demais. De repente, do nada, começa a se preocupar com um problema, uma dificuldade que está enfrentando, uma situação que passou, a morte de alguém. Outro sintoma, busca excessiva pela perfeição. A pessoa, tudo que vai fazer, acha que tem que ser perfeito, não aceita o mínimo erro, não aceita as limitações. A pessoa acaba tendo muito medo de errar. Então, eu gostaria neste momento de lembrar que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e de medo. Contudo, nós precisamos colocar sempre o nosso foco principal no nosso Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que por pior que esteja, ou por pior que seja a situação a qual estejamos enfrentando, existe uma solução. Existe uma saída. E a vontade de Deus é que nós sejamos curados, sejamos libertos, que tenhamos uma vida de alegria, uma vida plena na sua presença. Aí eu te pergunto, qual de nós
não se sente com medo e ansioso diante da privação, desemprego, enfermidade, problemas familiares, diante da crescente violência e até mesmo dos demais desafios diários que nós enfrentamos. Você já sabe qual é o real motivo da ansiedade que você tem sentido? Você sabe qual é o ponto de tensão que está te levando até essa ansiedade toda? Olha, é importante nós procedermos da mesma maneira que fez o rei Davi, o salmista, que escreveu ali o Salmo 139. E nós vamos falar acerca do verso 23 e 24. Porque a palavra diz que ele, sabendo das suas limitações, ele pediu a Deus que sondasse o seu coração e revelasse todos os males que estavam ocultos em sua vida. Ou seja, muitas vezes nós não podemos confiar simplesmente no nosso conhecimento, naquilo que a gente imagina que deve ser o ponto de tensão, que deve ser o início do problema. Mas existe um momento que nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, me revela, me mostra onde tem surgido esse problema, onde foi que tudo isso ocasionou, onde tudo isso aconteceu, o que eu fiz, onde foi que eu errei, qual foi a brecha, qual foi a legalidade, qual foi a permissão que eu dei para que tudo isso acontecesse. Então é importante nós entendermos que a ansiedade, ela pode ser controlada com mais facilidade quando nós descobrimos os seus gatilhos, quando nós descobrimos os seus pontos de tensões, ou seja, quando nós descobrimos as causas que acionam as angústias da ansiedade. O Salmo 42 é um salmo que ele fala muito acerca da ansiedade. O próprio salmista que escreveu o Salmo 42, ele enfrentava uma ansiedade profunda, porque a palavra do Senhor diz que assim como a corça anseia por água, assim a alma dele ansiava pelo Senhor. E ele começa a conversar com Deus e de repente ele começa a desabafar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, as minhas lágrimas têm servido de mantimento para mim todas as madrugadas, todas as noites. Ou seja, ele tem dito que a vida dele, de uma hora para outra, mudou o sentido. E ele passou de uma pessoa feliz, e ele ainda conta nos versículos a seguir, que ele era uma pessoa como as demais, que ia para a igreja, uma pessoa que servia a Deus, uma pessoa que tinha amigos, e depois as pessoas que iam com ele, que andavam junto com ele, começaram a criticá-lo, começaram a colocar dúvida na fé dele e questionar ele, porque ele estava passando por aquilo, sendo ele uma pessoa de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele trava uma batalha com a alma dele. E ele pergunta para a alma dele assim: minha alma, por que estás tão abatida? Por que tu te perturbas dentro de mim? E aí ele se volta para Deus e começa a falar agora com Deus. E ele faz a mesma pergunta: Senhor, por que a minha alma está tão abatida? Por que ela está tão perturbada dentro de mim? Mas ele vira para Deus e diz: Senhor, ainda assim, eu te louvarei. Naquele momento, naquela atitude, que ele trava uma batalha com a sua mente, trava uma batalha com a sua alma. Ele não entrega os pontos, mas ele diz: Senhor, eu quero socorro, eu quero a tua ajuda. Ele chegou para Deus: Deus, diz eu estou nessa situação, Senhor, eu estou nesta situação, mas eu creio no socorro do Senhor. E eu quero dizer para você que se encontra ansioso, triste, não consegue dormir, anda desesperado, enfrentando diversas fobias, medo de escuro, medo de lugares altos, medo de multidão. Eu quero dizer para você, neste exato momento, existe saída para a sua vida. Existe uma solução para você. Basta tão somente crer e confiar, porque o Senhor está presente neste momento e Ele quer mudar a sua história. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará por vós. O Senhor tem algo especial a realizar na tua casa.
Eu quero dizer para você que os teus dias não se findaram, pelo contrário. Tudo aquilo que você tem passado servirá de experiência para ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação que você. Talvez existam pessoas que passam por situações menos graves do que a tua, mas a tua experiência servirá de alerta para que ele olhe, ouça o que você vai dizer. E ele vai dizer assim: se você passou por algo pior do que o que eu passei e foi curado, se você passou por tudo isso e foi liberto, eu creio que esse Deus que agiu na tua vida pode agir também na minha vida. Você crê? Você confia em Deus? Eu quero te deixar somente algumas dicas de algumas coisas que você pode fazer para começar a amenizar. A primeira coisa que eu te digo, além de buscar Deus, buscar a palavra de Deus, eu te digo que você precisa dormir, descansar. Porque quanto menos você dorme, mais ansioso fica a sua mente. Se você tiver a oportunidade de pescar, vá pescar. Se você tiver a oportunidade de lidar com plantas, ou trabalhar com estaquia, alporquia, enxertia, cuidar de plantas, fazer mudas, aguar, plantar, fazer vasos. Fica aí algumas dicas. Por que eu falei sobre pescaria, mexer com plantas? Porque a ansiedade nada mais é do que levar a nossa mente para um tempo futuro. O nosso corpo está no tempo presente e a nossa mente fica o tempo inteiro querendo buscar estar no tempo futuro. E a palavra do Senhor nos mostra claramente Jesus falando que nós não devemos estar ansiosos pelo que comer, beber e vestir. Ou seja, nós não devemos estar ansiosos demais pelas coisas futuras, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Saiba que a ansiedade não escolhe idade. A ansiedade não escolhe religião. A ansiedade não está relacionada a pecado. A ansiedade não está relacionada à idade. A ansiedade não é um passo de mágico que você estala os dedos e simplesmente acaba. Mas é algo que você determina e aos poucos você vai vencendo. Sei que é importante você fazer novas amizades. É importante você ler um bom livro, lidar com plantas, pescar. É importante também praticar atividades físicas, porque ajuda inclusive a regular o sono. Você ter um sono mais tranquilo, um sono mais de paz. Os chás de ervas medicinais. E outra coisa, para vencer a ansiedade, é como eu disse, é preciso dormir, é preciso descansar. Ouça músicas que te tragam paz, né? E acima de tudo, busque uma alimentação saudável. Tome muito cuidado com o que você se alimenta. Então fica aí algumas dicas do seu amigo e irmão, Pastor Gilton de Amorim. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, de apertar o sininho, de se inscrever nesse canal, porque assim eu saberei que este assunto foi importante para você. Outra coisa, deixe o seu comentário também aí no Facebook, no fórum do YouTube, no Facebook também, compartilhe no Facebook esse vídeo, ajude outras pessoas também a ter um encontro com Deus, ajude outras pessoas a vencerem a ansiedade. E outros vídeos virão, os quais estarei ajudando, auxiliando a cada um de vocês nesse processo de cura da ansiedade. No próximo vídeo estarei realizando uma oração forte para que Deus venha trazer a cura definitiva desta ansiedade na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe cada um de nós. Amém.